estudantes, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula que nós vamos falar sobre posições relativas entre retas. Tá? Então, os nossos objetivos para hoje são identificar retas paralelas, transversais e perpendiculares, construir retas paralelas, transversais e perpendiculares com a utilização de esquadros e com o GeoGebra e resolver problemas envolvendo retas e as posições relativas entre retas. Então, o que você vai precisar para a aula de hoje? Do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha, e também de uma régua e de esquadros. O que são os esquadros? Talvez você tenha aí na sua casa, são essas réguas com formatos triangulares. Né? Tem uma aqui que é um triângulo isósceles, né? Essa aqui que está na minha mão, que esse lado é igual a esse, né? Esse aqui é maior, e somente um dos lados que que aparece aqui a medição em centímetros, né? Como se fosse uma régua. Os outros lados não aparecem os números, tá? E o outro esquadro, ele já é um triângulo escaleno, né? Que tem os três lados de medidas diferentes. Né? Esse lado é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. E aqui também, somente um dos lados aqui é enumerado como se fosse uma régua. Tá? Se você não tiver esses dois esquadros aí na sua casa, não tem problema. Basta ter um deles que já é suficiente, tá bom? Além de uma régua normal, tá? Então, anote aí no seu caderno a data de hoje, o conteúdo da aula, pegue o seu material e a gente já continua. E aí, fez o registro no seu caderno? Conseguiu encontrar também aí um esquadro e uma régua? Então, vamos relembrar rapidamente o que vimos nas aulas anteriores e já começamos a falar sobre retas. Então, numa das nossas aulas anteriores, nós falamos sobre medidas de tempo, né? Falamos sobre calendário, dia e noite, o que a gente pode observar para medir o tempo, né? O uso do relógio, principalmente. E a gente trabalhou mais com o relógio analógico, né? O relógio de ponteiros, né? Para ver como que é feita aqui a medição das horas e a medição dos minutos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre retas. Então vai aqui a nossa primeira proposta de hoje. Veja lá. Observe os pontos A, B e C. Então desenhei ali 3 pontos quaisquer em qualquer posição. E temos algumas perguntas ali. Quantas retas distintas passam simultaneamente pelos pontos A e B? Então, quantas retas eu consigo desenhar que passam aqui pelo ponto A e B? E o que significa distintas? São retas diferentes. Quer dizer que eu não posso ficar desenhando uma reta em cima da outra exatamente no mesmo lugar, senão elas vão coincidir, tá? Tem que ser retas diferentes, retas distintas. Então, na letra A, eu quero saber quantas retas que eu consigo desenhar que passem pelo ponto A e ponto B. Quantas retas que passam pelo B e pelo C. A próxima, quantas retas que passam por esses 3 pontos simultaneamente. E a última, quantas retas que passam apenas pelo ponto C. Então, aí no seu caderno, não é necessário copiar o enunciado, tá? Desenhe 3 pontos, como eu coloquei aqui, tá? Em posições variadas, não precisa ser exatamente igual. E responda essas perguntas e a gente já volta.
vamos ver quantas retas é possível traçar em cada uma dessas situações? Então, a primeira pergunta era quantas retas que eu consigo desenhar passando pelos pontos A e B. Eu consigo desenhar aqui uma reta, né? Essa reta azul, ela está passando pelo ponto A e pelo ponto B. Eu consigo desenhar mais alguma reta além dessa que passe por esses mesmos pontos? Não dá, né? A não ser que eu fique fazendo várias retas aqui no mesmo lugar, né? Porque eu posso desenhar uma reta que passe só pelo A e não passe pelo B, ou que passe pelo B e não passe pelo A, mas que passa pelo A e B é uma reta só, né? E que passe pelos pontos B e C? Também vai ser apenas uma, né? Olha aqui essa minha reta verde. Passou pelo ponto B e pelo ponto C. É possível desenhar uma outra reta que passe por esses pontos? Não, né? Daí seria uma curva, não seria uma reta, né? Ou passaria só pelo ponto B e não passaria pelo C, ou vice-versa. Então, aqui também, apenas uma reta. E a próxima pergunta? Eu consigo desenhar uma reta que passe por esses 3 pontos simultaneamente? Não dá, né? Porque se eu desenhar uma reta aqui, o ponto B vai ficar de fora. Se eu desenhar uma reta aqui, o ponto A fica de fora. Ou se eu desenhar uma aqui, o ponto C fica de fora. Então, não é possível desenhar uma reta que passe por esses 3 pontos, né? Então, ali a resposta da letra C, nenhuma reta. E a última pergunta? Quantas retas que passam pelo ponto C? Bom, aqui no desenho eu já tenho uma reta passando pelo ponto C, que é essa reta verde. Ela é a única reta que passa pelo ponto C? Não. Eu poderia ter essa outra reta aqui vermelha, por exemplo. Não passou nem pelo A nem pelo B, mas passou pelo C, que era a pergunta, que passa pelo ponto C. Então, só tem essas 2 retas que passam pelo C? Não, olha lá quantas eu posso desenhar. Posso desenhar mais uma na horizontal, posso desenhar várias outras. Ao todo, quantas retas eu vou conseguir desenhar que passam pelo ponto C? São infinitas, né? Então, são muitas retas, incontáveis ali. Então, quantas retas que passam por um único ponto? São infinitas retas. Não dá nem para a gente desenhar, né? Então, coloquei as retas vermelhas ali para mostrar, mas a gente sabe que tem muito mais. Então, vamos relembrar alguns conceitos que você já deve ter visto, que são os conceitos de reta, semi-reta e segmento de reta. São coisas bem parecidas. O que vai mudar de uma para outra? Então, primeiro, a reta. Vocês repararam que quando eu fiz os desenhos aqui, eu coloquei setinhas nas pontas? Foi por acaso? Não foi, porque a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e nem fim, ela se estende infinitamente. E como que a gente vai representar no desenho que ela é infinita? Com as setinhas. Por isso que eu coloco aqui uma setinha de cada lado. Tá? Então, ali desenhei uma reta que passa pelos pontos A e B. E como ela é reta, ela é infinita. Para cá do ponto A, ela vem infinitamente e para lá do ponto B também. E a semi-reta? O que muda? A semi-reta, ela tem começo, só que ela não vai ter fim. Então, essa semi-reta que eu desenhei, por exemplo, ela começa aqui no ponto A, passa pelo ponto B, mas ela não tem fim. Então, tem uma setinha aqui só nessa ponta. Eu não coloquei setinha no começo, porque ela não vai vir para cá do ponto A. Ela começa exatamente no ponto A. Tá? Então, a semi-reta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta, então, é o que vai ter começo e vai ter fim. Então, ele vai começar exatamente no ponto A e terminar exatamente no ponto B. Então, na verdade, quando a gente está medindo com régua, a gente não está medindo a reta, a gente está medindo o segmento de reta. É um pedaço da reta, né? Como a reta e a semi-reta têm a parte infinita, não é possível a gente medir. A gente só mede o segmento, tá bom? E aqui a gente vai ver, então, as posições relativas entre retas.
Então, como a reta não tem começo e não tem fim, eu coloquei já setinhas aqui em todos os meus desenhos, tá? O que seriam as retas paralelas? São aquelas que estão na mesma direção, que por mais que eu prolongue elas infinitamente, elas nunca vão se cruzar, né? Então não vai ter nenhum ponto em comum nas duas, porque elas não se cruzam, mesmo que eu prolongue infinitamente. Já as retas transversais são as retas que se cruzam, né? E podem ser chamadas também de retas concorrentes. Por isso deixei aqui esses dois nomes para vocês. Se eu falar de retas transversais, eu estou falando de retas que se cruzam. E se eu falar de retas concorrentes, é a mesma coisa, também são retas que se cruzam, tá? Então vai depender muito do contexto que você estiver olhando, às vezes algum material específico traz uma dessas nomenclaturas ou a outra. As duas são corretas, tá? Então, nesses dois casos, a gente tem retas transversais, porque nos dois casos as retas se cruzam. Qual que é a diferença? A diferença é que as perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, né? Então, todos os ângulos aqui medem 90 graus. Enquanto que se eu falar de uma reta transversal qualquer, os ângulos que elas formam quando elas se cruzam não são iguais, né? Esses dois ângulos que eu destaquei em vermelho, eles são iguais. Agora, se eu considerasse esse outro ângulo aqui, ele é bem maior, né? É diferente do tamanho do ângulo vermelho, tá? Então, retas paralelas não se cruzam nunca e as retas transversais se cruzam num único ponto. E se elas se cruzarem formando um ângulo de 90 graus, eu digo que são retas perpendiculares, tá bom? Então, vai aí para você a próxima proposta da aula de hoje. Temos uma imagem aqui que trabalha com ilusão de ótica, né? Analisando essa imagem, essas linhas horizontais são paralelas ou não? Vai um tempinho aí para você analisar e a gente já continua. E aí, será que essa ilusão de ótica te confundiu ou você conseguiu analisar bem as retas? Porque do jeito como a imagem está, dependendo de como a gente olha, parece até que ela está em movimento, né? E as retas que estão aqui na horizontal? Vou destacar elas em vermelho aqui para facilitar. Olhando bem, se a gente for medir, elas são paralelas, embora pareça que elas estão meio tortinhas, né? Uma está mais inclinada para um lado, outra está mais inclinada para o outro. Mas se eu for medir com uma régua a distância entre elas, por exemplo, entre as duas primeiras retas que eu destaquei em vermelho, a distância aqui está de 4 centímetros. Se eu for medir para cá, a distância entre essas duas retas vermelhas também continua sendo 4 centímetros. E aqui, no final, a distância entre as retas também continua sendo 4 centímetros. Então, se está sempre a mesma distância entre duas retas, em algum momento elas vão se aproximar? Não vão. E se elas não se aproximam, elas não vão se cruzar. Então, essas retas horizontais, elas são paralelas? Sim. Certinho? Vamos ver agora a terceira proposta de hoje, que diz assim: observe o mapa ao lado. Tá, então vamos ver. Esse mapa, ele é um pedaço ampliado lá de um mapa de uma parte do Rio de Janeiro, próximo ao Copacabana. E tem aqui o nome de algumas ruas, tem uma praça, né, e as ruas, a maioria aqui está identificada com o nome. Apenas essa aqui, se eu não me engano, que não aparece o nome dela. Né? Assim como quando a gente vê no GPS, né, às vezes se a gente aumentar o zoom,
a gente consegue ver o nome da rua. Assim como se tiver com a imagem muito reduzida, às vezes não é possível ler o nome da rua. Tá? Então, analisando esse mapa, temos duas perguntas para responder. A primeira, eu quero que você escreva aí o nome de 3 ruas que são paralelas. E a segunda pergunta, escreva o nome de 2 ruas que são perpendiculares. Então, vai um tempinho para você analisar o mapa e responder essas 2 perguntas. Conseguiu identificar ruas que são paralelas e ruas que são perpendiculares? Então vamos ver. Vou colocar aqui uma sugestão de resposta. A sua não precisa ter sido igual à minha. Então lembrando, o que eram paralelas? São as que não se cruzam, né? Estão sempre na mesma direção, sempre a mesma distância entre elas. Então, uma sugestão que eu vou colocar aqui de resposta. A Rua Batalhão do Piratininga. Aonde está essa rua? É essa aqui, né? A Rua Tijuca, que é a rua ao lado, e a Rua do Túnel, que é essa outra rua aqui. Então, 3 ruas aqui que estão na posição vertical. A sua resposta foi essa? Talvez não tenha sido, né? Se eu tivesse escolhido, por exemplo, essas ruas aqui, ó, Rua Paquetá, Rua Vila Queimada e Rua do Túnel, poderia ser? Sim, elas estão na mesma direção. Ou se eu olhasse essas ruas mais curtinhas aqui para cima, onde está a Rua Icaraí e a Rua Leblon, também poderia ser, né? Com uma das próximas ruas que aparecem ali. São todas paralelas, tá? Então, a sua resposta não precisa ter sido igual à minha. Tem várias opções que a gente pode colocar aí. E na letra B, eu tinha pedido para você identificar 2 ruas que são perpendiculares. Então, lembrando, perpendicular é um tipo de transversal, são retas que se cruzam. E no cruzamento dessas retas, tem que formar ângulos de 90 graus. Por exemplo, no cruzamento da Rua Vila Queimada com a Rua 9 de Julho, forma um ângulo de 90 graus. Aonde estão essas ruas? A Rua 9 de Julho está aqui embaixo, na horizontal, e a Rua Vila Queimada está aqui na vertical. E no cruzamento delas formam ângulos de 90 graus, tá? Apenas um exemplo. Talvez você tenha escolhido, por exemplo, escolher a Rua 9 de Julho com uma dessas outras ruas aqui, que também vão ser perpendiculares a ela, como a Rua Tijuca, a Rua do Túnel, a Rua Batalhão Piratininga. Todas elas são perpendiculares à Rua 9 de Julho. Tá? Ou ainda, se eu tivesse o nome dessa rua aqui aparecendo no mapa, eu poderia ter colocado também, né? Que ela também, esse pedaço aqui, antes de fazer essa leve curva, é perpendicular a essas ruas aqui, tá bom? Então, analisando ainda esse mapa, vamos para as próximas 2 perguntas.
Veja lá, a letra C. Escreva o nome de uma rua que seja paralela à Rua do Túnel e perpendicular à Rua 9 de Julho. E no item D, qual a posição relativa entre a Avenida Senador Vergueiro e a Avenida 11 de Agosto? Vai um tempinho aí para você responder e a gente já continua. E aí, vamos ver que conclusões você chegou agora? A pergunta lá do item C. Um nome de uma rua que seja paralela à Rua do Túnel. Aqui no mapa, a Rua do Túnel está nessa posição. E que seja perpendicular à Rua 9 de Julho. Então, as ruas que são paralelas à Rua do Túnel são todas essas ruas que estão aqui na vertical, né? E todas elas serão perpendiculares à Rua 9 de Julho. Então, para colocar ali na minha resposta, eu posso escolher qualquer uma delas. Eu posso escolher a Rua Vila Queimada, eu posso escolher a Rua Tijuca, a Rua Batalhão do Piratininga, porque todas elas são paralelas com a do túnel e perpendicular com a 9 de Julho. Tá? Ali na minha resposta eu coloquei Rua Tijuca. Talvez você tenha escolhido essa reta, essa rua, mas se você escolheu outra, que também dá certinho ali, que é paralela à Rua do Túnel e perpendicular à 9 de Julho, também está correto. E a última pergunta, qual a posição relativa entre a Avenida Senador Vergueiro? Cadê essa avenida? Não apareceu o nome dela ainda nas anteriores. Ela tá aqui, né? Essa que tá aqui no canto, na diagonal. A Rua Senador Vergueiro e a Avenida 11 de Agosto. Avenida 11 de Agosto, esta aqui. Elas se cruzam, certo? Então, não são paralelas. Como elas se cruzam, eu posso dizer que elas são transversais. Mas elas são transversais quaisquer ou são transversais perpendiculares? Não são perpendiculares, né? Porque aqui no cruzamento entre elas, o ângulo formado não é de 90 graus. Então, a resposta ali para o meu item D vai ser transversais, que nós também vimos que podemos chamá-las de concorrentes. Qualquer um dos dois nomes que você utilizou vai estar correto. Tá bom? E agora, vamos falar mais precisamente sobre as retas paralelas, né? Que são as retas que não possuem nenhum ponto em comum, porque elas não se cruzam, né? Então, por exemplo, essa reta R que eu desenhei aqui, e como ela é infinita, nesse caso eu nem coloquei a setinha. Tá vendo que ela foi se prolongando, como se ela saísse da tela? Como que a gente faz para construir retas paralelas?
sem que ela fique um pouquinho tortinha, que daí não vai ser paralela, né? Vou mostrar para vocês, então, duas maneiras de construir. A primeira delas, a gente vai utilizar a régua e um dos esquadros. Lembra que eu pedi para você pegar um esquadro no começo da aula? Então, vamos utilizá-lo agora. Qualquer um deles. Por quê? Mesmo que esses esquadros tenham formatos diferentes, os dois possuem um ângulo reto de 90 graus aqui nesse cantinho. E é a partir desse ângulo que eu vou fazer a construção, tá? Seja desse esquadro ou do outro esquadro, que esse canto aqui também é 90 graus, tá? Então, vou colocar um vídeo aqui na tela mostrando como foi feita a construção de retas paralelas com essas ferramentas. Então, me acompanhe lá. Inicialmente, eu coloquei a régua posicionada ali e a única que vai se movimentar é o meu esquadro. A régua, ela fica paradinha ali dando apoio. Então, eu traço ali uma reta e quando eu desloco o esquadro para cima, sem mexer na régua, eu consigo construir retas paralelas. Tá? Então, eu vou deixar um tempinho esse vídeo passando aí para você fazer essa construção aí no seu caderno também. Logo a gente continua. E aí, conseguiu construir no seu caderno também? Eu espero que sim. E essa é a única maneira que a gente tem para construir retas paralelas? Não. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, a gente já comentou sobre ela brevemente em alguma aula anterior, que é o GeoGebra, tá? O GeoGebra, ele pode ser instalado no celular, se você quiser, mas também tem a versão online, que você não precisa baixar, pode usar no navegador. Eu recomendo a versão online para você usar num computador. Se você for mexer no seu celular, eu recomendo que você instale o aplicativo para ficar mais fácil, tá? Então, quando você vai lá na plataforma para instalar aplicativos no seu celular, digite lá Switch GeoGebra. Vai ser a primeira opção que vai aparecer, tá? Ou se você estiver usando o computador, pode instalar também ou pode usar online direto aqui no site www.geogebra.org. Tá? Qualquer uma das versões é gratuita, não tem custo nenhum. Então, vou mostrar aqui para vocês como que faz retas paralelas usando o GeoGebra. Ele vai te dar um menu com várias opções. Você escolhe lá a opção calculadora gráfica, ok?
Selecionada ali a opção calculadora gráfica, já vai aparecer essa tela, né, com o plano cartesiano ali, que a gente já discutiu em aulas anteriores, e aqui um espacinho de entrada, e ao lado as ferramentas de desenho e de cálculo que eu vou ter. No caso, eu vou usar só as de desenho, tá? Então ali, como ficaria? Primeiro, eu vou apagar ali os eixos e a malha, para que a minha tela fique toda em branco para construir. E daí eu venho aqui em ferramentas e desço até a opção onde ele vai me trazer retas. Então tá lá, selecionei reta, clico em 2 pontos da tela e ele faz o desenho. E a reta, por ser infinita, se eu der zoom, vai dar para ver que ela continua infinitamente lá na tela. E conforme eu movimente ali os pontos A e B, continua sendo uma reta, ele não vai deformar. Daí eu volto aqui nas ferramentas, seleciono a opção reta paralela, clico na minha reta e clico num ponto fora da reta. E ele já vai desenhar para mim automaticamente uma reta paralela à que eu tinha desenhado antes. E observe lá, eu posso movimentar essa reta. Se eu quiser, eu posso movimentar um dos pontos e qualquer movimento que eu faça, as retas vão continuar sendo paralelas, tá? Posso movimentar ali o ponto A, ponto B, ponto C, qual for, vai continuar sendo paralela. Então, vou deixar esse vídeo repetindo aqui na tela um instante para vocês, para que você tente construir aí na sua casa também, tá bom? E logo a gente continua.
você conseguiu fazer a construção de retas paralelas utilizando também o GeoGebra? Tá? Ficam aí as duas opções para você, usando régua e esquadro ou usando o GeoGebra, né? Dependendo das ferramentas que você tem aí. E agora, as retas concorrentes. Você lembra qual era? Eram as retas que se cruzavam, né? E eu também poderia chamar de retas transversais. Posso utilizar qualquer um desses nomes. E para eu desenhar retas transversais? Desenhei uma primeira reta aqui e vou ter que desenhar qualquer outra reta que cruze essa daqui. Por exemplo, essa reta vermelha. Aqui onde elas se cruzam é o ponto que elas têm em comum, né? Esse ponto, ele faz parte tanto da reta vermelha quanto da reta roxa, né? Elas só têm um ponto em comum, que por mais que eu prolongue elas, elas não vão se cruzar novamente, tá? E as retas perpendiculares? Era o caso especial das retas transversais ou concorrentes, mas que elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então, desenhei aqui a minha primeira reta, e uma perpendicular a ela vai ter que ser uma reta vertical, para que no cruzamento eu tenha um ângulo de 90 graus. Vamos aprender a construir retas perpendiculares também com essas ferramentas de desenho que a gente usou nas paralelas? Então vamos lá. Para construir retas perpendiculares utilizando régua e esquadro. Olha lá como fica. Traço uma reta qualquer e o cantinho do meu esquadro já não é um ângulo reto? Então basta eu apoiar um dos lados do esquadro na reta que já estava desenhada e se ele estiver posicionado corretamente, ali vai formar um ângulo de 90 graus. Vou deixar esse vídeo repetindo aqui pouquinho tempo para que você acompanhe a gravação e faça aí no seu caderno também a construção. E aí, construiu no seu caderno utilizando o esquadro? Vamos ver agora como que é a construção utilizando o GeoGebra. Como que seria? Então, lá novamente, seleciona a calculadora gráfica. Aqui no menu, vou apagar o eixo e a malha para que a tela fique em branco lá para eu desenhar. E venho aqui nas ferramentas. Vou descendo aqui no menu até chegar ali nas opções de retas. Então, tá ali, seleciono reta, clico em 2 lugares da tela e ele vai me desenhar uma reta. Ali o ponto A e B são os lugares onde eu cliquei. Venho na opção reta perpendicular e daí eu clico novamente lá na reta que já está desenhada e em algum ponto. Tá lá o meu desenho da reta perpendicular, tá? E eu também vou poder movimentar esse desenho, arrastar os pontos da maneira que for, que o cruzamento entre as retas vai continuar formando um ângulo de 90 graus. Então, novamente, eu vou dar um tempinho aí para você rever esse vídeo e tentar fazer a construção aí e a gente já continua.
Você também conseguiu fazer a construção utilizando o GeoGebra? Tá? Então, tem aí as duas sugestões novamente, utilizando esquadro e régua ou utilizando o GeoGebra. E vamos agora para o nosso quiz da aula de hoje. Então, veja lá. Primeira pergunta do quiz. No mapa abaixo, a Rua 8 e a Rua 9 são paralelas, concorrentes ou concorrentes perpendiculares? Lembrando que ao invés de ter usado o nome concorrente, eu também poderia ter utilizado o nome transversal, que é o caso das retas que se cruzam. Olhando lá para esse mapa, que não é o mesmo que a gente viu anteriormente, né? A Rua 8 e a Rua 9 estão aqui, ó. Rua 8 e Rua 9. Elas são retas paralelas, né? São ruas que não se cruzam. Estão na mesma direção. Então, são ruas paralelas. E a segunda perguntinha do nosso quiz de hoje. Verdadeiro ou falso? Retas paralelas não têm nenhum ponto em comum. É verdadeiro, né? Porque o ponto em comum seria se elas se cruzassem. Mas retas paralelas são exatamente ao contrário, né? São as que não se cruzam. Então, a primeira frase ali é verdadeira. A segunda frase. Retas perpendiculares não se cruzam. Falso, né? Porque perpendicular é um caso específico da transversal ou concorrente, que elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, falar que elas não se cruzam é falso. A terceira frase. Retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Verdadeiro, né? Porque esse ponto em comum é exatamente no cruzamento delas. E a última frase? Por um único ponto passam infinitas retas. É verdadeiro, né? Lembra lá no comecinho da aula, a primeira proposta que a gente fez? Que passando pelo ponto C era possível desenhar várias retas? Eram infinitas? Então, a última frase aqui, verdadeira. Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Nós identificamos e construímos retas paralelas, transversais e perpendiculares, tanto com a utilização de esquadros como com a utilização do GeoGebra, e também resolvemos problemas envolvendo retas e as posições relativas entre as retas. Espero que você tenha me acompanhado, que tenha conseguido fazer as suas construções, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!